se isso ocorrer, as potências venham ali a conversar de modo a impedir um conflito em escala mundial. E para repercutir os últimos acontecimentos deste conflito, eu converso agora com Felipe Dalcin Silva, doutorando no programa de pós-graduação em estudos estratégicos internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e diretor de pesquisa do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia. Felipe, bom dia. Obrigado por estar com a gente aqui na Record News. Bom dia, Jonathan. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Felipe, realmente essa é uma das grandes preocupações neste momento, né? O medo de que essa guerra alcance outras capacidades e se espalhe ainda mais, envolvendo outros atores, além dos que estão envolvidos diretamente hoje, Israel e o grupo terrorista Hamas. Com certeza, eu acho que essa é a principal preocupação de todos, porque se a gente for analisar as forças do Hamas, por exemplo, são forças do Hezbollah, são forças muito maiores do que o Hamas. Então, o número de baixas, tanto entre pessoas que vivem, por exemplo, no Líbano, né, que é o caso onde o Hezbollah está localizado, mais vítimas seriam causadas devido ao confronto com Israel em Israel, porque se acredita que o Hezbollah ele tenha entre 100 a 150 mil mísseis ou foguetes, ou seja, uma quantidade bastante grande de armamento. E é muito importante salientar, apesar da grande efetividade da barreira antiaérea que Israel tem, que o domo de ferro, né, que ela pode barrar 90% dos ataques que vêm ao território de Israel, uma das maneiras de você ultrapassar essa barreira é sobrecarregá-la, né? Ou seja, enviar diversos mísseis até que ela não consegue, digamos assim, impedir que todos cheguem ao território de Israel. Então, uma preocupação muito grande dessa parte e também de outros atores envolvidos, né? Como você bem salientou, porque a gente tem até mesmo o caso da China. A China vem se posicionando nessa região do globo com seus navios de guerra, né? A gente tem que lembrar que a China ela é um grande aliado do Irã, vem sendo um grande parceiro do Irã, né? Porque a China investiu bilhões e bilhões em infraestrutura no Irã e não quer ver esse investimento perdido. Do outro lado também a gente tem a Rússia, né, que vem apoiando, é um aliado do Irã, e logo a gente tem que criar as conexões, né? O Irã, ele é um aliado de certa maneira da Rússia, da China, mas ele apoia o Hezbollah. E a gente também tem a presença do Irã na Síria. Então a gente vê que há um grande temor, sobretudo, que o Irã entre nesse conflito, né? Então a gente vem até vendo os Estados Unidos dando recados diretos ao Irã para não entrar nesse conflito, porque sabe que os Estados Unidos pode alcançar por grotescas. Então a gente espere que esse conflito, que infelizmente ocorre, né, que ele não cresça para que mais pessoas inocentes acabam sendo vitimadas, né? Então, essa preocupação ela tem que ser muito grande. Ô Felipe, a gente está acompanhando, inclusive, algumas ações mais localizadas por parte do Exército de Israel, o que parece ser realmente já uma tentativa de entrar na faixa de Gaza. A gente tem acompanhado pelo segundo dia seguidos alguns ataques nesta região. Tudo indica de fato que o Exército de Israel vai entrar na faixa de Gaza, Felipe? Tudo indica que sim, né? Porque a gente viu até a promessa do ministro da Defesa de Israel, o próprio Netanyahu também já prometeu que essa incursão terrestre ela ocorreria. Então ela começa como geralmente as incursões terrestres começam, né? Depois dos ataques aéreos, em que você tenta destruir o máximo das forças de defesa do teu adversário, você faz a incursão terrestre. Ela ocorre com blindados e veículos blindados e tanques, né? Que também é um tipo de veículo blindado que você tenta destruir ou desmantelar as linhas de defesa de quem você deseja atacar. No caso de Israel, as capacidades de defesa do Hamas. Mas mesmo assim, eu acho que é bastante importante da gente salientar que qualquer invasão terrestre, ela é muito custosa, seja em custos financeiros, seja em custos até mesmo de equipamentos, mas em vidas. Porque basicamente, a gente já tem, sempre gosto de salientar o Clausewitz, né, que é um grande autor teórico da guerra, ele viveu nas épocas das guerras napoleônicas e falou que a defesa sempre tem vantagem ao ataque, sobretudo quando é um território que você já tem uma certa estrutura, que é o caso do Hamas, porque uma entrada de Israel dentro
do território da faixa de Gaza, ela encontraria bastante resistência, né? Essa resistência seria através de emboscadas, seria através de criação de armadilhas, os escombros seriam utilizados como barreiras, né? Então, basicamente, a gente veria confrontos em que os soldados de Israel enfrentariam os terroristas, né, do Hamas, e seria um combate muitas vezes de homens com fuzil contra homens contra fuzil, né? Então o número de baixas para Israel seria muito alto. A gente vê pesquisas, né, Jonathan, já feitas dentro de Israel, que na semana passada, acredito que 68% da população de Israel era a favor da entrada de Israel dentro do território da Palestina ali, sobretudo ali na faixa de Gaza, né? Mas digamos assim, o vislumbramento de que o número de baixas de Israel pode ser cada vez maior, esse apoio da população de Israel à investida militar terrestre vem diminuindo. Hoje se fala em cerca de 49% a 45% de apoio da própria população de Israel, né? Porque ela conhece a história, ela sabe quanto é custoso a realização desse tipo de operação. Então é algo muito complexo que Israel vai ter que estudar bastante se vai realizar ou não. Felipe, eu peço para você continuar com a gente, por gentileza. Daqui a pouco eu tenho outras perguntas para fazer nessa análise sobre a guerra no Oriente Médio. Agora eu chamo imagens ao vivo da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Acaba de ser retomada mais uma sessão de emergência para discutir justamente o conflito no Oriente Médio. E daqui a pouco a gente vai trazer outras informações sobre isso. O Brasil teve o primeiro dia nos Jogos Pan-Americanos do Chile sem medalha de ouro. Só que hoje a promessa é de muitos atletas brasileiros no topo do pódio. O enviado especial Bruno Piscinato tem mais informações. Olá, o Brasil encerrou o 6º dia de competições aqui nesse belo ginásio do voleibol e foi o primeiro dia de competição em que a gente não conseguiu nenhuma medalha de ouro sequer. A grande chance estava com as meninas do vôlei, mas elas perderam da República Dominicana por 3-0 e ficaram com a prata. Em compensação, uma ótima notícia veio do boxe. O Brasil garantiu 12 medalhas. 3 são de bronze e já estão definidas. As outras 9 são medalhas que ainda serão disputadas, são finais. É um recorde do Brasil. Nunca em Jogos Pan-Americanos o boxe brasileiro chegou em tantas finais. Mais do que isso, todas essas vagas para finais também representaram vagas olímpicas. O Brasil conseguiu classificar 9 pugilistas para a Olimpíada de Paris. Destaque então nessa sexta-feira será o boxe com 9 finais, 9 chances de ouro. Destaque também para Beatriz Ferreira, ela que foi medalha de prata em Tóquio nas Olimpíadas, e também para o Abner Teixeira, que também vai lutar. Ele foi medalha de bronze também nas Olimpíadas de Tóquio. Muitas lutas brasileiras e destaque também para o vôlei de praia. O Brasil estará em 2 finais, no masculino e no feminino. De Santiago, no Chile, Bruno Piscinato. A gente volta a acompanhar imagens ao vivo da ONU, mais uma tentativa de ajudar no conflito no Oriente Médio. Depois do intervalo, você acompanha as últimas notícias sobre a guerra. As novidades dos filmes, das séries, dicas de histórias em quadrinhos, os lançamentos dos games e as músicas da semana. Tudo isso no Geek Record News. E aí, pessoal? Hoje eu estou numa concessionária Watts. E a Watts, você já sabe, é uma marca 100% brasileira que faz parte do grupo Multi. Hoje eu vou falar dessa aqui, a W160S, moto 100% elétrica da Watts, recém-lançada no mercado. Motor com 8.000 watts, com pico de 10.000 watts de potência, muito mais robusta, forte e entregando maior autonomia de até 90 km por bateria, velocidade de até 120 km por hora. Além disso, ela tem freio a disco CBS, suspensão anti-choque, sistema de ré, marcha automática e é resistente à água. Agende o seu test ride numa concessionária perto de você. Eu garanto, você não vai se arrepender. Acesse o QR Code e saiba mais.
40% da população brasileira tem um índice de colesterol elevado. Triglicerídeos, diabetes, gordura no fígado são os sintomas que atingem a maioria da população brasileira e, com certeza, atinge você ou alguém de sua família. A BR Vita desenvolveu o Berimax, um produto natural que, consumido diariamente, vai transformar você num campeão de saúde. Eu estava com os meus níveis de diabetes, colesterol, triglicérides, todos alterados, inclusive gordura no fígado. Foi quando eu conheci Berimax. Tomando 2 vezes ao dia, rapidamente os níveis estabilizaram e eu senti muita diferença. Eu recomendo o Berimax. Ligue agora para o telefone do vídeo e adquira já o Berimax. O Berimax possui uma fórmula exclusiva. A berinjela auxilia na redução do colesterol ruim e do triglicerídeos e no controle da diabetes. O hibisco tem propriedades antioxidante e anti-inflamatória, além de ajudar na melhora do fluxo intestinal. A niacina auxilia na redução dos níveis de colesterol ruim e triglicerídeos, diminuindo assim o risco de doenças cardíacas. Mesmo tendo pouca idade, sofro um pouco com obesidade. E a minha preocupação sempre foi com diabetes e colesterol alto. Mas depois que eu passei a tomar Berimax, os meus níveis estão totalmente controlados. Ligue agora e adquira já o Berimax. Pagando no cartão de crédito, você terá 50% de desconto e ganha um plano de telemedicina totalmente grátis. Tome Berimax 2 vezes ao dia regularmente e melhore sua saúde e seus índices totais. Oferecimento Honda, Asas da Liberdade. Anote aí outra dica simples, mas que poderá salvar a sua vida. Vale lembrar, em dias chuvosos, evite passar sobre poças de água. Elas poderão esconder buracos profundos e o resultado será sempre tombo na certa. Oferecimento Honda, Asas da Liberdade. Com certeza, você tem ou conhece alguém que sofre de queda de cabelo. Mais de 42 milhões de brasileiros sofrem com esse problema, que cada dia mais tem impactos negativos para a autoestima. Chegou ao Brasil Max Hair Protônico Capilar, um dermocosmético produzido com nanotecnologia e biotecnologia diferentes de tudo que você já viu. Aplique 2 vezes ao dia durante 30 dias e se surpreenda com o resultado. Bom para as mulheres e ótimo para os homens. O Max Hair Protônico Capilar age na queda de cabelo por problemas genéticos ou hormonais. Melhora o crescimento de barbas ralas e aumenta e engrossa os fios de sobrancelhas ralas e finas. Junto com o seu tônico capilar, você recebe o Max Hair Pro Shampoo, um complemento para o tratamento que vai ajudar no crescimento de fios mais fortes e saudáveis. Não perca mais tempo. Ligue agora para o telefone do vídeo, pague no cartão de crédito e ganhe 50% de desconto e esse brinde super especial. Max Hair Pro, o tratamento para queda de cabelo diferente de tudo que você já viu. Com certeza, você tem ou conhece alguém que sofre de queda de cabelo. Mais de 42 milhões de brasileiros sofrem com esse problema, que cada dia mais tem impactos negativos para a autoestima. Chegou ao Brasil Max Hair Protônico Capilar, um dermocosmético produzido com nanotecnologia e biotecnologia diferentes de tudo que você já viu. Aplique 2 vezes ao dia durante 30 dias e se surpreenda com o resultado. Bom para as mulheres e ótimo para os homens. O Max Hair Protônico Capilar age na queda de cabelo por problemas genéticos ou hormonais. Melhora o crescimento de barbas ralas e aumenta e engrossa os fios de sobrancelhas ralas e finas. Junto com o seu tônico capilar, você recebe o Max Hair Pro Shampoo, um complemento para o tratamento que vai ajudar no crescimento de fios mais fortes e saudáveis. Não perca mais tempo. Ligue agora para o telefone do vídeo, pague no cartão de crédito e ganhe 50% de desconto e esse brinde super especial. Max Hair Pro, o tratamento para queda de cabelo diferente de tudo que você já viu. Enquanto a tensão aumenta no Oriente Médio, o Egito realizou uma demonstração de força militar nesta quinta-feira. O evento contou com a presença do presidente Abdel Fattah al-Sisi e a exibição de caças, mísseis e tanques de guerra. A parada militar foi realizada na Península do Sinai, território que faz fronteira com Israel e faixa de Gaza. As Forças Armadas do Egito estão entre as maiores da região, com 438 mil militares ativos e 479 mil reservistas. Eu volto a falar com Felipe Dalcin Silva, especialista em relações internacionais. Felipe, qual é a mensagem que o Egito tenta passar com um evento como esse?
Jonathan, realmente é uma mensagem forte. Por quê? Por que os estados fazem testes militares em momentos tensos, né, como o Egito vem fazendo? Para demonstrar, quando houver negociações, e nesse período, que o Egito ele tem força suficiente, ele tem poder, e a voz do Egito tem que ser ouvida, né, tem que ser analisada. Então, quando você faz um teste militar, você está demonstrando força. E, infelizmente, nas relações internacionais, a gente percebe que os estados mais fortes são os estados que mandam, né? Então, a gente vê a própria configuração do Conselho de Segurança, são os estados que têm capacidades militares mais poderosas, né? São os primeiros detentores de armas nucleares. Então, isso é importante na visão do Egito para demonstrar que ele não vai aceitar uma decisão da ONU ou de Israel ou de outro país que não seja do interesse do Egito, né? Demonstrar através da força que o Egito não vai aceitar a imposição de outro país. Felipe, eu quero mostrar para agora imagens ao vivo da ONU. A ONU tenta hoje, em mais uma sessão especial, né, debater o conflito no Oriente Médio. Quem acompanha essa cobertura sabe que já foram algumas tentativas fracassadas de uma resolução, né, que pudesse minimizar os efeitos dessa guerra, os impactos dessa guerra, ou seja, nenhuma resolução foi aprovada até agora, e novamente agora uma sessão especial, né, sendo realizada para debater este conflito. O que é que nós podemos esperar deste encontro de hoje e do papel da ONU, de fato, em uma situação de conflito como que o mundo acompanha agora? A ONU é um órgão fundamental, porque se a gente for ver o porquê que a ONU foi feita, ela foi feita para ser uma ferramenta para garantir a paz, né? A ONU ela foi feita depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, a gente já teve a Liga das Nações, né, que foi anterior à ONU, uma tentativa de criar algo como a ONU, mas não deu certo. E a posteriori da Segunda Guerra Mundial, a ONU ela é criada. A ideia da ONU é evitar a guerra, que se tenha paz, que as decisões possam ser negociadas, que os lados possam conversar, ter um espaço de barganha, de conversação. E a gente vê, né, que agora, como a gente vê nas imagens da Assembleia Geral da ONU, ela tem um papel, digamos assim, de demonstrar para os estados mais poderosos, né, são os estados que tomam as decisões, principalmente através do Conselho de Segurança, de que há uma pressão, há um trabalho conjunto para que se chegue à paz nessa guerra entre Israel e o grupo de ações terroristas que é o Hamas. Então, é a pressão, sobretudo, dos países muçulmanos para que se haja, né, ajuda humanitária às pessoas que vivem na faixa de Gaza. A gente tem que lembrar, né, que a faixa de Gaza é controlada pelo Hamas. E as pessoas que são controladas pelo Hamas na faixa de Gaza, elas não têm nada a ver com, digamos assim, as ações do Hamas. Pelo contrário, elas são vítimas do Hamas, né? Elas vivem em uma ditadura que é controlada pelo Hamas, né? Então, o que se fala muito, e não só os países muçulmanos, mas a Europa Ocidental, a gente vê a França fazendo esse tipo de pressão também, né, através do presidente Macron, que reconhece o direito de autodefesa de Israel, mas ele também fala, né, que se tem que evitar ao máximo o número de vítimas inocentes nessa guerra. A gente está chegando a números assustadores, né, de acima dos 8 mil, se eu não me engano, o número de mortos, né, e aí a gente vê dados, inclusive da própria ONU, que cerca de 68%, 67% das vítimas são ou crianças, ou são mulheres, ou são idosos, né. Então a gente vê que as grandes vítimas desse conflito, no caso da faixa de Gaza, e também em Israel, evidentemente, mas na faixa de Gaza está sendo muito claro isso, que vêm sendo inocentes. Claro, a gente tem que se colocar no lugar de Israel, eu sempre falo isso, porque o Israel tem que acabar com o Hamas, tem que tentar enfrentar o Hamas, e o Hamas sabe muito bem que se ele não se esconder atrás da população da faixa de Gaza, ele vai ser facilmente derrotado por Israel. Então, o Hamas joga muito com isso, ou seja, né, ele sabe que quanto mais Israel tiver que agir, infelizmente Israel vai vitimar mais inocentes e acaba que o apoio a Israel diminua, que, digamos assim, o Hamas consiga fazer pressão para Israel, para que Israel haja de uma maneira menos assertiva contra as forças do Hamas dentro da faixa de Gaza. Então é um jogo muito, muito complicado, é uma situação muito complexa, né, para todos os lados. E a gente vê que a Assembleia ela vem tentando impulsionar o
Conselho de Segurança, sobretudo, a tomar decisões assertivas acerca de garantir que comida, remédios, água e eletricidade também, que é importante para os hospitais funcionais, eles cheguem à faixa de Gaza para que essas pessoas que estão lá consigam ter as mínimas condições de sobreviver dentro da faixa de Gaza. Então é muito importante o papel da Assembleia nesse sentido de fazer pressão, mas, mais uma vez, infelizmente, a gente percebe que quem realmente pode tomar decisão são os estados mais poderosos, que estão, sobretudo, no Conselho de Segurança, e a gente vê que, por interesses políticos, econômicos e militares, as decisões, infelizmente, não são tomadas. A gente espera que essa situação não continue, que uma decisão a favor dos inocentes, tanto do lado da faixa de Gaza quanto do lado de Israel, seja tomada. Felipe Dalcin Silva, muito obrigado pela análise e até uma próxima. Muito obrigado. Parabéns pela excelente cobertura. Obrigado. Depois do intervalo, seguimos com as últimas notícias sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Até já.